Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para gravar agora a aula de número 2, tá? Da lição de número 2 da revista da editora CPAD, Lições Bíblicas, referentes ao segundo trimestre de 2020. E o título dessa lição é Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Tema glorioso aí para a gente trabalhar dentro dessa lição. Vamos lá. O textuário da nossa lição diz assim: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4 e verso 9 ao 14. Vamos para a introdução da nossa lição. Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, a gente está aí, no início de mais uma lição, a lição número 2, na qual nós estaremos abordando agora já, né, a Epístola aos Efésios mais propriamente dita. Vamos estar entrando aí lá já nos primeiros capítulos, ou melhor dizendo, nos primeiros versículos do capítulo 1, para entender melhor esse contexto. A gente trabalhou na lição passada a respeito da data, autoria, vimos alguma coisa relacionada ao contexto histórico e geográfico lá da cidade de Éfeso, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais comentando alguns versículos dessa lição. Então, vamos lá. A princípio, primeiro tópico, diz assim: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então tá aí, queridos, vamos começar a trabalhar um pouquinho disso aí. É o que Paulo quer passar-nos, né, lá no início do capítulo 1, logo no início dessa epístola, Paulo quer nos passar isso. A princípio, a situação em que nós estávamos sem Cristo e quem nós somos agora com Cristo. Paulo queria expor à igreja de Éfeso que eles agora levavam uma nova vida, que Cristo nos havia, né, garantido segurança, paz na presença dele. Então, isso é interessante. Vamos trabalhar um pouquinho disso aí. Para começar, vamos ver o primeiro subtópico, a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, né, que são os versos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3, onde a expressão bendito significa digno de louvor. Então, gente, Paulo começa a epístola, vimos isso na passada, saudando a igreja, né? Se apresentando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, mostrando suas credenciais, pela vontade de Deus, mostrando-nos que Deus é quem o chamara, e ele agora vai dizer a quem, né, aos que estão lá em Éfeso. E Paulo agora, após dar esse início nessa carta, a se apresentar, a saudar a igreja, ele começa a partir daí a exaltar a Deus. Ele começa a louvar a Deus. E a gente vai ver uma sequência, né, que ela vai do verso 3 ao verso 14. E se nós formos para o texto grego, nós vamos ver que essa sequência ela é uma espécie de um parágrafo só, uma sequência enorme, uma das maiores sequências que a gente pode ver dentro da Bíblia Sagrada, onde Paulo está ali exaltando a Deus, né, bendizendo a Deus, e termina com uma glorificação por completa, né, da pessoa de Cristo Jesus. Então, por isso que a gente vai usar esse termo, essa expressão doxologia, né, ligado à questão da glória. Paulo está glorificando a Deus. E para nós, como lição importantíssima, né, tudo que a gente precisa fazer em nossas vidas, a gente precisa primeiro glorificar a Deus, que nossos atos glorifiquem a Deus, que nossas palavras glorifiquem a Deus, que nossas atitudes glorifiquem a Deus, que nossa vida glorifique a Deus, que nosso casamento glorifique a Deus, a maneira que nós lidamos com nossos filhos glorifica a Deus. Então a gente precisa começar adorando. Quem começa adorando, continua adorando e termina adorando. Esse é o ponto, esse é o foco ali, tá? Dentro dessa primeira questão relacionada a esse epístola. Paulo começa então, do verso 3, como eu disse, ao verso 14, glorificando a Deus. E dentro dessa glorificação há uma sequência que nós estaremos vendo já de importante, bem importante. Continuando aqui, o apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Esse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão
caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória de sua graça. Ou para louvor da sua glória. Né? Paulo vai dizer isso. Lá no verso 6 ele diz para louvor e glória da sua graça, e nos versos 12 e 14 ele vai dizer para louvor de sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, Paulo, como eu já disse aqui, começa glorificando a Deus, exaltando a Deus. É uma espécie de cântico, de louvor, de triunfo de Deus. Né? E por isso ele vai dizer-nos que Deus nos garante as bênçãos na pessoa de Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo de Deus como penhor. Já veremos isso de maneira importante. Então, passemos aqui para dando continuidade ao primeiro tópico. No subtópico diz, as bênçãos espirituais. Vamos lá. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, a qual eu me referi, né, que é capítulo 1, versos 3 e 14. E elas estão dessa maneira. Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante, é o penhor. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Então, a princípio, gente, Paulo dá uma sequência, e da sequência que Paulo começa a iniciar para a gente ali, ele vai dizer algo interessante, né? Ele vai falar das bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Que bênçãos espirituais seriam essas? O primeiro passo que precisa analisar é que Paulo não está fazendo uma espécie de contraste entre bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Paulo está simplesmente dizendo para a gente, tá, de maneira clara e bem interessante, das coisas que Deus realizou por nós. Olha só, antes mesmo que nós fôssemos criados, Deus já havia preparado. Esse é o ponto. Vamos lá, o que Deus fez? Então, que bênçãos são essas? Vamos lá. Elegeu. Olha que coisa interessante. Lembrando que eleger aqui, a gente vai ver isso aqui já em aulas posteriores, né? Eu não quero já entrar nesse assunto de predestinação, agora eleição. Vou deixar para a aula que vem, fica aí para que você assista e eu vou explicar melhor. Então, Deus nos elegeu, predestinou também para a aula que vem, tá? Nos fez agradáveis, reuniu, tudo. Gente, onde eu quero chegar com isso? Tudo isso aqui você pode perceber que está no tempo, está no pretérito. Tudo aqui está no passado. Então, elegeu, predestinou, fez agradável, reuniu-nos, acolheu, revelou a palavra, selou. Então, tudo isso aqui a gente percebe que o tempo aqui é pretérito, apontando-nos para o fato de que tudo isso já estava por Deus pronto, preparado, aguardando tão somente o momento dessas coisas acontecerem em nós. E quando é que essas coisas passaram a acontecer em nós? No momento em que Cristo entregara a sua vida por nós na cruz do Calvário, ressuscitou também, e a partir daí todos aqueles que se entregam a Cristo têm essas bênçãos celestiais. Por que nos lugares celestiais? Porque Cristo está lá nos lugares celestiais com o Pai, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Então, Cristo estando lá, garante-nos lá, tá, que essas bênçãos serão por nós também alcançadas. Esse é o ponto. Isso aponta já para a nossa salvação. Isso que é interessante. Deus a preparou, Deus tinha tudo pronto, tudo preparado, Cristo vem para cumprir isso com sua morte, e o Espírito Santo nos é deixado aqui como um penhor, como um selo, uma garantia de que essas coisas nos irão acontecer. Olha que maravilha. Coisa interessante e importantíssima. Vamos lá. Aí nós temos aí, terceiro subtópico, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, como eu já havia dito aqui no slide anterior. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isso é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Deste modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa fé, melhor dizendo, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, o que quer dizer isso aqui? Professor, precisa aplicar na sua aula. A ideia básica é entender o seguinte, que essa nova condição que nós temos hoje, essa nova condição ela é em Cristo,
Paulo vai dizer que essa nova condição, essa nova vida, a nova maneira como Deus nos enxerga hoje, nós estamos inseridos no reino de Deus, no contexto do reino de Deus, tudo isso nos é garantido em Cristo. Então, para desfrutar disso, tá, para receber disso, é necessário que haja um relacionamento entre essa pessoa, entre nós e Cristo. E quando é que isso acontece? Quando nós nos entregamos por completo a Ele. Nós deixamos, de maneira clara, tá, tudo o que nós acreditávamos, cria, e achávamos que seria bom para nós, e deixamos com que Cristo, tá, passe a guiar a nossa vida, passe a nos direcionar. Então, isso só tem validade para nós quando nós entregamos nossa vida por completo, por inteira a Cristo. Essas bênçãos são válidas, isso passa a ser válido a nós a partir do momento que nós estamos em Cristo. Então, essa nova condição é para quem está em Cristo, para quem está com Cristo, para quem vive em Cristo, para quem busca de Cristo. Esse é o ponto que a gente precisa entender dentro aí desse terceiro subtópico, ok? Vamos então para o segundo tópico. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Vamos lá. Embora o pecado tenha adentrado o mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Então vamos lá, a gente viu primeiro a condição que nós estávamos anteriormente e uma nova condição agora em Cristo. Então, ainda que este mundo, tá? Porque nós não estamos ainda no céu, estamos ainda no mundo, mas ainda que o pecado tenha adentrado nesse mundo, Deus já tinha tudo planejado. E para que isso acontecesse, Deus tinha a restauração dos pecadores pronta para ser realizada através da entrega de Cristo. Tudo isso para quê? Para que Deus fosse glorificado, tudo para louvor da glória de Deus. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá então. O primeiro subtópico, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade, está lá no capítulo 1, verso 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Então, a princípio, gente, vamos lá. A Bíblia vai dizer-nos aí no capítulo 1, verso 9, e eu vou ler aqui, capítulo 1, verso 9, vamos lá para ganhar tempo. Diz assim, olha, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Então, que mistério é esse, gente? O mistério que nós analisamos aqui é que judeus, ou seja, hebreus, que posteriormente tornaram-se judeus, e gentios, todos eles reconciliados de uma só vez em Cristo Jesus. E isso não havia sido revelado a princípio para os profetas. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, ainda que muita coisa, ainda que a vinda do Messias, ainda que o nascimento, até o lugar onde ele nasceria, mais ou menos o tempo, coisas que foram ditas pelos profetas, reveladas aos profetas, como Isaías, o profeta messiânico, Zacarias e outros profetas, chegaram a ver, mas essa questão de judeus e gentios reconciliados em Cristo, o sacrifício de Cristo, era até então um mistério, que Deus agora revela trazendo esse mundo a Cristo. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito. Isso é de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então, a princípio, Deus reservou-nos esse tempo, preparou um tempo em que, como eu disse aqui, judeus e gentios juntos seriam um só povo, a saber, igreja. Este povo seria um só quando este povo, ou ambos, né, gentio e judeu, se entregasse a Cristo. Então, naquele momento, não haveria mais judeu nem gentio, um só povo, igreja, salvo, lavado e remido em Cristo Jesus. Esse aí é o mistério que o povo da antiga aliança não compreendia, não entendia, mas que a nós foi revelado através da pessoa de Cristo Jesus. Vamos lá, então. A plenitude dos tempos. Vamos lá. Eu acredito que eu tenho esquecido aí o tópico em cima, não é esse? Então você vai... Desculpa aí, mas vamos continuar aqui. Plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia é que, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Então, a princípio, gente,
que a gente vai entender? Que essa ideia de que Paulo está citando de plenitude dos tempos aponta-nos para o fim, né? Claro, a gente sabe disso. Mas também para que através, a partir do milênio, do reinado de Cristo, a gente vai perceber que todas as coisas vão voltar a ser como Deus anteriormente havia criado e planejado para este mundo. Então essa é a ideia. Não quer dizer que todos os seres humanos serão salvos, independente de crer em Cristo ou não. Não. O que está dizendo ali é que os salvos estarão com Cristo. Quando ele estiver reinando, a natureza, né, os elementos, voltarão a ser como deveriam ser. E a gente vai ver isso claramente lá no livro de Isaías. Você pega o capítulo 65, a gente percebe claramente isso. Então, a partir do fim dos tempos, na plenitude dos tempos, aquele dia ali em que Deus escolheu, a partir do milênio e daí por diante, as coisas voltarão, pelo menos, a ser como deveria ser. Tá? Em Cristo, as coisas terão um novo rumo e retornarão, tá, ao sentido que deveria voltar. Como diz aí, a ruptura, né? Essa abertura, essa lacuna que passou a acontecer com a entrada do pecado, isso aí vai ser retirado e tudo será restaurado na pessoa de Cristo. Então, Cristo restaurará. Tá? Ainda que nós teremos novo céu, nova terra, destruição desta terra, destruição, mas ainda assim, tá? Com Cristo, no reinado de Cristo, no milênio, no reino mileniar de Cristo, as coisas voltarão ao eixo. Esse é o ponto que a gente precisa entender e analisar aqui. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Lembrando, gente, mais uma vez, quem assiste aí, eu acredito que eu tenha esquecido de acertar o tópico aqui em cima, não sei, mas vamos lá então. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos, ok? 1:10. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, na dispensação dos tempos, um tempo escolhido, tá? Um tempo determinado por Deus naquele momento, tá? E a Bíblia vai ter uma palavra tempo, lá vai estar kairos. Há uma diferença, sabe disso, né? Cronos, tempo contado, como vem da palavra, né, da ideia de cronos, cronologia, um tempo computado por nós. Mas a expressão lá está no kairos, no tempo de Deus, a qual nós homens não conseguimos computar, não conseguimos mensurar nem contar, mas no tempo determinado por Deus, Deus fará com que as coisas, tá, voltem ao eixo, se acheguem no lugar onde deveria estar. Todas elas debaixo do domínio de Cristo. Vamos lá. Terceiro, louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, né, ele e os judeus, para o também vós, ou seja, gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar a glória de Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, a princípio, Paulo vai dizer, né, louvor da sua glória. Então, que é a ideia que Paulo quer passar? Vamos ler aqui o versículo para a gente poder explicar, entender melhor. Vamos lá. A princípio aqui. Então, verso 11. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que Paulo está dizendo aqui, quando ele vai citar essa questão? Ele está falando das bênçãos agora para todos aqueles que servem a Cristo. E ele vai fazer uma espécie de distinção, apontando que primeiro aqueles que primeiro receberam, né, a saber, Cristo vindo, pregando primeiro aos judeus, e muitos dos judeus se convertendo a Cristo, e posteriormente aos gentios. Por isso Paulo vai dar a expressão nós, colocando ele junto aos judeus, e vós também, ou seja, gentios, dizendo que em Cristo, né, os crentes, ambos os povos agora passam a herdar essa promessa. Tá? Esse que é interessante, é o que Paulo quer focar, é o que Paulo quer trabalhar dentro dessa linha. Então, ok? Vamos continuando aqui. Vamos lá. 3. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Gente, eu acredito que eu não vou ler tudo agora, eu vou explicar que a gente garante mais. Vou ler algumas coisas explicando. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e
que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então, a princípio, todos aqueles que se entregam a Cristo recebem o penhor, a garantia, o selo do Espírito Santo, a marca, mostrando que pertencem a Deus, mostrando que são pessoas pertencentes a Cristo Jesus. Então, entregamos a vida para Cristo, naquele momento, nós somos selados. E a ideia de selar ali é mostrar o quê? Mostrando que nós pertencemos a alguém. E esse alguém é Cristo Jesus. Nos tempos bíblicos, o selo é usado como um sinal de propriedade, posse pessoal. Então, essa é a ideia. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus e o maligno não lhe toca. Então, naquele momento que entregou a vida a Cristo, selado, garantido, marcado, tá? Esse é o ponto. Já não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Esse é o ponto. Então, entregou a vida para Cristo, somos naquele momento selados pelo Espírito Santo. Apesar que alguns vão dizer selado como fosse do batismo com o Espírito Santo, mas aqui a ideia básica é mais da entrega. Aquele que se entrega a Cristo é separado, selado, marcado, fica ali como propriedade de Cristo. Esse é o ponto, tá? Selados pelo Espírito Santo. Nós temos aqui o penhor da nossa herança. O termo grego, arbon, pode ser utilizado como depósito, penhor, garantia, ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, ao princípio, outro ponto. Aceitamos a Cristo selados. A ideia de selo, quer dizer que a gente já viu isso aqui, mostrando a quem nós pertencemos. Aí há um penhor. Que penhor é esse? Penhor aponta para a ideia de quê? Um depósito, uma garantia, né? Quando alguém penhora algo. Buscando algo, a pessoa deixa alguma coisa de garantia ali. Então, Cristo, a fim de resgatar-nos e dar-nos a garantia de sua palavra, de sua promessa, deixou-nos aqui o Espírito Santo. Para isso está aqui, dentre muitas coisas, o Espírito Santo de Deus como um penhor, como um símbolo, como uma garantia de que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. De que tudo que Jesus nos disse em sua palavra há de se cumprir em nós. Então o Espírito Santo é esse penhor. O Espírito Santo é essa garantia. O Espírito Santo, sempre que estamos adorando Deus, vamos entender isso, que o Espírito Santo é a garantia de que tudo isso vai acontecer. Então está aqui. O Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Está lá, né? Então eu trouxe aqui mais uma vez para vocês no grego, né? Aí essas palavras, como a gente vai trabalhar a ideia do Espírito Santo. Está aqui, que é a palavra arabon, tá? É a primeira palavra aqui, que quer dizer penhor, garantia, tá? Então esse é o ponto aqui, vamos lá, tá vendo? Arabon, penhor, garantia. Tem aqui tes, né? Dá. Olha que coisa interessante. Cleronomias, herança, cleronomias. E a palavra aqui, emon, ou rimon, nossa. Então, arbon, tes, cleronomias, emon. Penhor da herança nossa. Ok? E aqui a transliteração para quem precisar e querer trabalhar isso aí. Então, está lá. Arbon, tes, cleronomias, emon. O Espírito Santo sendo o penhor da nossa garantia, da nossa herança. Tá? Esse é o ponto aí. Vamos lá, conclusão. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em um louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Tá, meus queridos? Tá aí mais uma aula aqui. A aula que vem nós vamos falar de um tema importantíssimo, gente, não perca. Essa sim a gente vai, talvez se estenda um pouco, a gente vai trabalhar um tema aí que já já vocês vão ver. Se está com a revista em mãos, você sabe qual é o tema. E eu garanto que vai ser uma aula abençoadíssima. Aquilo que a gente não pôde falar nessa aula, devido ao tempo aí, que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações, e tem muita coisa boa para rolar ainda, muita água para rolar. A paz do Senhor Jesus a todos, um grande prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.